O cara tem que se pronunciar o mais rápido possível, né, Flávio? Claro. Ele já tem que dar logo entrevista hoje, já. Você não tinha uma intermediária, agora tem. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o Timão. Essa treta entre Rubão e Augusto Melo segue rendendo muitos comentários na imprensa brasileira. Então hoje veremos o que o Vampeta, Pilhado e companhia falaram sobre toda essa situação, sobre toda essa confusão nos bastidores do Corinthians. O Rubão foi demitido e saiu ali chutando balde, falando muitas coisas dos bastidores e expôs ali uma negociação entre a VaideBet e o Corinthians, onde teria um intermediário que recebeu uma bela quantia financeira para que essa patrocinadora viesse para o Corinthians, e até então ninguém sabia. E até então, o grande problema é que até então ninguém sabia sobre essa notícia, né? Que tinha tido intermediário, acharam que todo o dinheiro vinha para o Corinthians. O problema é que até então ninguém sabia, pelo menos a grande mídia, né, a imprensa não sabia que tinha ali um intermediário, ou seja, alguém que receberia uma porcentagem por ter feito meio campo entre a patrocinadora e o Corinthians. O Rubão acabou levantando essa questão aí de quem seria essa patrocinadora, quem seria essa pessoa que fez isso, já que o Augusto Melo teria revelado para ele que ele tinha conseguido a negociação somente entre ele e o patrocinador, ou seja, que não tinha ninguém nesse meio campo a receber uma grana, só que agora ficaram sabendo que sim, tem pessoas que vão receber um belo montante por causa que a VaideBet assinou com o Corinthians. Enfim, uma grande confusão. Agora o que nos resta é aguardar e ver o que a imprensa falou, porque eles estão comentando muito sobre toda essa situação. É isso que veremos no vídeo de hoje, mas antes de comentar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link da Jovem Pan Esportes para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que está acontecendo com o Timão. O Rubão, meu amigo velho Vamp, ele foi demitido na quinta-feira do cargo de diretor de futebol do Corinthians e falou pela primeira vez sobre o racha com o presidente Augusto Melo e os desentendimentos que o tiraram do clube. Em entrevista ao programa Mesa Redonda, onde o nosso Flávio Prado já brilhou muito, né, Flávio Prado, na TV Gazeta, ele falou que os problemas com o mandatário corintiano começaram a partir de desconfianças sobre o contrato com a empresa VaideBet, patrocinadora master do clube. Olha aí. De acordo com o ex-diretor de futebol, Augusto Melo havia lhe dito que tinha fechado acordo com a VaideBet, sem intermediários. No entanto, quando teve acesso ao contrato, Rubão se surpreendeu com a presença da rede social Media Design LTDA, que embolsou 25 milhões e 200 mil reais, algo que representa 7% do montante líquido do vínculo que foi assinado. Olha aí, vamos abrir aspas aí pro Rubão, porque é uma denúncia forte, tá? Ele diz o seguinte: 27 de dezembro de 2023, eu fiz um churrasco na minha casa, em Peruíbe. O Augusto chegou por volta de 4h30, 5 da tarde. Era um almoço. Ele falou: desculpa, eu estava em uma reunião fechando uns negócios. Depois eu te falo. E começou a conversar comigo. Nisso toca o telefone dele. Era o cara dando um ok na proposta. Aí ele falou: fechei o maior patrocínio da história do futebol brasileiro sem intermediário. Falei: parabéns, começamos bem. Fiquei feliz. Estávamos tomando uma cerveja e batendo um papo na frente de várias pessoas. Aí, beleza, passou. Quando veio o contrato para ser feito, tinha um intermediário. Eu fui perguntar: você falou que não tinha intermediário. Quem é esse cara? Quem é essa empresa? Ele falou: tá desconfiado? Eu falei: não tô desconfiado de você. Nunca. Se eu tô perguntando, é porque eu quero saber. E aí ele ficou assim, tal, não gostou muito da indagação. Eu olhei para ele e falei: só tô te perguntando porque estamos aí numa jornada. E você me falou na minha casa que era sem intermediário. E agora apareceu uma empresa. Você tá sabendo disso? Até onde você sabe disso? E aí? Daí pra frente, olha aí, o Flávio Prado, é uma situação, é uma denúncia forte, hein?
Olha, quando essa empresa apareceu, havia também a informação de que ela pagaria a multa da empresa anterior, que também não aconteceu, não se confirmou. Claro que a gente não sabia da história de intermediário, não dá para saber, né? São coisas internas, é a versão do Rubão, não sei o que o Augusto vai falar a respeito, se ele vai falar a respeito, mas parece que a coisa começa com envolvimento de dinheiro. Aí é complicado, né? Quando entra nesse aspecto aí, a gente precisa tomar cuidado com o que fala, com o que ouve, porque nós estamos ouvindo um lado, a briga começou porque houve desconfiança ou questionamento com relação a dinheiro. E eu lembro bem, quando foi feita a declaração, o Augusto Melo disse que a empresa, essa nova empresa, que é brasileira, né? É a única bet brasileira que tem no futebol. Que eles iriam pagar a multa da anterior. E depois não se confirmou isso. Do valor que o Augusto conseguiu, foi feito um desconto para pagar a multa da empresa anterior. Agora, é muito difícil a gente entrar nisso porque ouvimos só um lado, né? Mas quando começa a falar em termos de dinheiro, realmente sempre é preocupante. É sempre uma coisa que, ainda mais que o Corinthians não está nadando em dinheiro, muito pelo contrário. Bruno. É uma situação que a gente tem que ouvir o Augusto Melo também, ele deve se pronunciar rapidamente, mas a situação política ela vai ficando complicada, que há uma oposição, que é o grupo que estava anteriormente no poder. Desculpe, Bruno, e o Rubão tem muitos conselheiros com ele. Então, é isso. Já vai quebrar aquele grupo que se uniu para derrubar o grupo anterior. É isso, né? E a situação ela tem um racha, né? O Rubão ele ocupou o principal cargo de um time de futebol, fora o presidente, que é o diretor de futebol. Ele foi escolhido pelo presidente para ocupar o principal cargo. Então, ele tinha uma força política e foi relevante ali na política interna do clube para vencer a eleição. Então, o Augusto ele pode perder um apoio político e isso pode começar a virar uma coisa perigosa. Né, Vamp? A política no Corinthians é forte. Se ele não tiver aliados de força, ele pode se lascar, né? Eu tô louco pra ver a entrevista do Augusto. Tem que, né? O Rubão foi lá ontem, na Gazeta falou, vamos ver agora. O cara tem que se pronunciar o mais rápido possível, né, Flávio? Claro. Ele já tem que dar logo a entrevista hoje, já. Que isso saiu em tudo que foi lugar ontem à noite. Tava vendo o programa. A gente tem aí uma situação complicada no Corinthians. Falando em dinheiro, né? É uma denúncia forte, tá falando de 25 Dinheiro milhões de diretor reais. de futebol, hein? Não é brincadeira, é uma coisa séria. 20. Você não tinha uma intermediária, agora tem. Nada, gente. Que tanta gente falou, tá chegando um meia, ganha mais de 1 milhão. O cara fica mais machucado do que joga. Quem comprou e por que comprou e o que sabia a respeito. É isso, eu acho que é como o Flamengo. O Mineiro Flamengo não tem contrata culpa nenhuma. jogador adoidado, o Alan. O Alan tava lesionado. Pro Atlético vender pro Flamengo, meu amigo, é porque o cara não tava 100%. E aí o Corinthians agora com o Coronado. Também. Eu acho que milhões de dólares no Pedro Raul. O Coronado não pode ser Ontem não questionado. estava o Yuri e não jogou o Pedro Raul. O Coronado não pode ser questionado. De jeito nenhum. O Coronado estava... É claro que não. Por que ele não aceitaria um convite para ganhar uma baita grana e voltar para o Brasil? Você estava lá no mundo árabe faz tempo. Qual o motivo dele não aceitar? Acho que ele tem que aceitar. Tem que saber por quê, principalmente por que comprou, em que condições comprou e quem foi o responsável. Sempre tem algumas coisas. Mas por que fez um contrato tão grande? Será que alguém tinha interesse? Mas tudo isso tem que ser pensado. O Coronado, ele recebeu... Cara, claro que ele vai. Ué, o cara fala, não quero ganhar esse dinheiro todo. Não, imagina, não. O Wesley, o problema do Wesley aí é estar num time muito ruim e depois, daqui a pouco, vai ter uma hora que ele vai ter dificuldade de resolver e vão cobrá-lo. É sempre a mesma história. Cobraram o Cássio, porque o Cássio era tão grande que começaram a cobrar. O Vampeta tem razão, em vez de cobrar o ruim, cobra o bom. E tem que cobrar quem trouxe o ruim pro time. É sempre isso. Então, daqui a pouco vai começar a sobrar pro garoto. Seria muito bom para ele se aparecesse uma proposta agora no meio do ano para ele já tirar o time, né? Cuidar da vida dele, evoluir profissionalmente e sair fora, que aí, desse mato aí, não sai com ele, não. Então é bom ele sair rapidinho. Só uma coisinha do Coronado aí, também não é culpa dele. Não é culpa dele, mas, assim, o que se justifica, assim, os times que ele jogou na carreira, o que justifica um clube grande como o Corinthians chegar e pagar uma grana alta todo mês e a culpa não é do cara. O cara tá... Tá certo. Claro. Milton Keynes Dons, da Inglaterra, que é de divisão inferior, Grasshopper da Suíça, Banbury United da Inglaterra, Floriana de Malta, Trapani da Itália, Palermo da Itália, Al Sharjah dos Emirados Árabes e Al Ittihad da Arábia Saudita. Os únicos que eu conheço é Al Ittihad da Arábia Saudita, Palermo. Eu acho que só. Então...
E o que se justifica você pagar? E aí o salário foi o diretor financeiro que falou, e com luvas e tudo, cerca de R$2 milhões por mês para um jogador de 31 anos que jogou nesses clubes. E, repito, não é culpa dele. Ele recebeu a proposta, veio aqui e tá tentando fazer o trabalho dele, mas tem que ser cobrado, assim, direção de futebol do Corinthians. Pô, por que vocês pagam tanto por um jogador que tem que no currículo tem esses clubes? Isso é bem verdade, né? Você pega esse lance do Coronado aí que veio como uma grande incógnita, né? Porque ninguém sabia como é que ele ia performar no Corinthians, se ia jogar bem, se não ia, se conseguiria se adaptar ao futebol brasileiro novamente ou não. O que a gente sabe é que ele veio com hype. Ou seja, ele veio ali com uma mídia gigantesca, já que fez uma temporada, 2, 3 temporadas boas ali no Al Ittihad, que é o time lá da Arábia Saudita, o time que joga o Benzema, joga o Kanté, joga o Fabinho, joga o Romarinho, que é grande ídolo do Corinthians, né? Então ele veio assim com uma grande moral de um jogador que vinha fazendo boas temporadas. Mas é claro, se você pega a carreira dele, não tem nenhum grande time assim que você fala, nossa, esse cara arrebentou nesse time grande, não. São times medianos para times pequenos, e agora jogou bem no Al Ittihad, veio pro Corinthians e não consegue jogar. O cara já teve dengue, já se lesionou, já tentou, já não entrou na condição física ideal para jogar. A verdade é que ele não conseguiu entregar nada, porque ainda não teve oportunidade de entregar nada. Não consegue jogar o Coronado. E mais uma vez está lesionado. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar fora. E aí sim, quando ele voltar, fizer pelo menos umas 3 partidas ali, 90 minutos em campo, a gente já vai poder analisar se é uma boa contratação ou não. Até agora o que a gente sabe é que está sendo péssimo. Já está chegando no Corinthians, já recebeu salário e até agora não atuou da maneira que deveria. E esse lance aí do Rubão também com Augusto Melo, a gente gostaria muito de saber o que vocês pensam sobre esse assunto, de que ao lado vocês estão do Augusto, do Rubão, vocês acham que realmente tem algo muito misterioso nos bastidores dessa negociação com a VaideBet? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, é importante saber o que você pensa sobre esse assunto, e se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians em Forma. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!